Palavra da Verdade, devocional de 18 de agosto. A providência de Deus nos laços de família. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth 1, 16 e 17. O livro de Ruth é considerado por muitos estudiosos a história perfeita. Ele descreve a orientação da providência de Deus na vida de uma família crente. A história de Ruth e Noemi se passa, conforme o verso 1, nos dias em que julgavam os juízes, um período histórico que se contrasta com ela em dois aspectos. Primeiro, em que foi um período de grandes heróis. Gente como Gideão, Sansão e Débora. Como nos lembra David Atkinson, o livro dos Juízes foi pintado numa tela grande, no contexto da guerra civil, das convulsões nacionais, dos assuntos internacionais. Mas o livro de Ruth trata de um homem, sua família e seu destino. Dessa forma, em contraste com o período dos Juízes, nesta história incomparável encontramos Deus agindo na vida de pessoas simples da Palestina rural do século XI ou XII a.C., levando a cabo seus propósitos redentores através da rotina do dia a dia. Na época de heróis, o livro de Ruth é a declaração singela, profunda e bela de que, a despeito das limitações de seus instrumentos e das grandes crises da história, Deus está ativo e segue cumprindo o seu propósito, e o faz através de gente simples, como Ruth, Noemi e Boaz, gente que, nas palavras de Valber Aguiar, canta, toma susto e anda a pé. É através dessas personagens que Deus traça a linhagem messiânica. Em segundo lugar, foi um período de instabilidade espiritual, caos social e miséria pessoal, por falta de um governante justo entre o povo. Novamente, num claro contraste, o autor de Ruth nos mostra que nesse cenário desolador de um ciclo vicioso e de um período violento e instável, havia gente piedosa. Pois mesmo em tempos de apostasia, Deus sempre reserva seus 7.000 que não se dobram diante de Baal. Como observou Atkinson, na ilustração de pureza, inocência, fidelidade e lealdade, dever e amor, o escritor deseja que seus leitores percebam a mão de Deus que cuida, sustenta e provê. Nossa história se passa em Belém de Judá e começa com desventuras em série na vida de uma família, nos versos 1 a 5. O verso 1 diz que houve fome na terra. Belém significa casa do pão, possivelmente em razão da agricultura próspera, especialmente no cultivo do trigo e da cevada. A chegada da fome numa região próspera aponta para uma calamidade nacional. 3 fatores tornavam tais períodos comuns na Palestina: as secas, as pragas de insetos e a guerra. Este último é o fator provável no contexto, uma vez que era o período convulsivo e instável dos juízes. Elimeleque foge da fome para a terra de Moabe, mas lá as coisas só pioram. Ele morre, ficando apenas Noemi com seus filhos, que se casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Mas os 2 filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, também morrem sem suscitar descendência. Na cultura israelita, a vida de um homem tinha continuidade através de sua semente. Portanto, se ele morria sem filhos, morria totalmente. Noemi sabia que o nome de seu marido e a continuidade de sua família estavam ameaçados. Não havia perspectiva de um futuro nem coisa que fizesse a vida valer a pena. Ela então decide voltar à terra de Israel, acompanhada de suas noras. Além da condição de desamparada em terra estrangeira, boas notícias de sua terra a encorajavam. Ela ouve que o Senhor se lembrou do seu povo dando-lhe pão, no verso 6. Essa é uma expressão pactual, trazendo à memória a providência especial de Deus para com o povo da aliança. A frase também quer chamar a atenção para uma renovação do pacto depois de um período de juízo. Mas Noemi procura dissuadir suas noras de acompanhá-la. Nos versos 7 a 14, sentindo a dor da despedida, com choro as noras relutam em voltar para casa. O grito incontido delas revela o caráter agradável de Noemi e o consequente apego que ela conquistara. Mas agora ela não se sentia de nenhuma valia para elas. Ao contrário, em seu próprio conceito tornara-se um peso. Todavia, enquanto Orfa volta para casa, Ruth se apega a Noemi. Na eloquência de suas palavras, Ruth revela uma benevolência digna de uma serva de Deus. Aliás, ela faz uma clara confissão de fé no Deus de Israel, concluída com um juramento. Podemos dizer que o mesmo Senhor da aliança, que se lembrara do seu povo dando-lhe pão,
revela seu amor e fidelidade pactual para com Noemi, inclinando o coração de sua nora a acompanhá-la. Se voltasse para seu povo, Ruth não estaria fazendo nada ilícito, uma vez que a morte a desobrigava do casamento. Mas o amor expresso por ela é uma expressão do amor benevolente e invencível do próprio Senhor que ela invoca, um amor que vai além do compromisso regular da lei. Sua decisão de ir além da lei é implacável e cheia de poesia. Deveria ser um consolo para Noemi nesse momento de solidão e desolação. Assim, ambas as viúvas chegam a Belém num amargo recomeço, nos versos 19 a 22. A condição de Noemi ao chegar a Belém gera comoção entre as mulheres da cidade. Não é esta Noemi? Perguntam elas no verso 19. A exclamação expressa o espanto diante de uma Noemi irreconhecível, talvez pelo rosto escavado pela dor da perda e do desamparo, ou pela humilhante condição social atual. Aquela senhora abastada que partira agora era uma pobre viúva. Não me chame de Noemi, chame-me de Mara, responde Noemi. Seu nome significa algo como agradável. Mara, ao contrário, significa amarga. Noemi põe para fora sua amargura pessoal nos versos 20 a 22. Ainda sentindo a dor da tragédia, ela não conseguia enxergar a providência de Deus manifestada tanto na restauração do seu povo, no verso 6, como na lealdade eloquente e implacável de sua nora, nos versos 16 e 17. Ela não estava necessariamente murmurando, mas pensava que Deus havia se tornado seu inimigo. No verso 13, ela observa que Deus descarregou contra ela sua mão, uma figura de um exército abrindo fogo contra o inimigo. A ideia do juízo é reforçada pelo título Todo-Poderoso. Conhecemos o desfecho da história. Ruth casa-se com um parente de Elimeleque, Boaz, e lhe dá um filho, Obed, que foi não apenas o resgatador da semente de Elimeleque, mas também o resgatador do povo da aliança, pois ele foi o avô do rei Davi e, consequentemente, ancestral de Cristo. No desdobramento da revelação e do estabelecimento do reino, a Escritura nos mostra que Ruth faz parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 1, versos 5 e 6. Veja como o ato de lealdade dessa estrangeira tornou-se um instrumento da providência não apenas para resgatar uma família, mas também para a redenção de toda a nação eleita, à qual também pertencem todos aqueles que professam a Cristo. Considerando o exemplo de lealdade de Ruth, até que ponto você é leal? Muitos lares, relacionamentos e amizades são desfeitos pela tragédia. Muitos compromissos de aliança não conseguem sobreviver a perdas irreparáveis. Mas é em momentos assim que temos a oportunidade de mostrar que nosso compromisso não é circunstancial e que nosso amor é incondicional. Em momentos de desamparo, o verdadeiro amor se mostrará tanto eloquente como implacável na decisão de continuar. Este é o amor de Ruth. Este é o amor de Deus, revelado em Cristo, nosso resgatador. Este deve ser o nosso amor. Em segundo lugar, você consegue enxergar a fidelidade de Deus na lealdade de seus companheiros de caminhada? Às vezes somos tão absorvidos pela solidão que não conseguimos enxergar aqueles que Deus coloca em nossa vida para nos dizer que não estamos sós. Isto acontece quando tomamos Deus como um inimigo. Mas do lado de cada cruz, ainda que não tenhamos nenhum amparo da parte dos homens, Deus já provou seu amor por nós na morte de seu Filho. E esse amor revelado na cruz é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se cremos no Evangelho, sabemos que não estamos sós. Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abra os olhos para enxergar, no meio da dor e da perda, suas declarações de lealdade através daqueles que nos amam e, sobretudo, através da obra de Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.